Olá, 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 tudo bem com vocês? Estamos aqui na terceira live da semana da nossa maratona Ano Novo, Vida Nova. A Sabrina já entrou, Dani, Destaque Sonhos Kids, Backup, Domínica Salvador, Supernova. Que gostoso, gente, que prazer ter vocês por aqui, tô muito contente com isso, de verdade. E bom, a gente vai deixar aí uns 5 minutinhos para dúvidas, então se vocês quiserem mandar alguma mensagem, fiquem à vontade. A Dani já mandou o leãozinho, a Dani já tá ligadinha já. Garcia, Pati, que bom que você conseguiu entrar, Pati, fico contente por isso. Bisma entrou, a Vânia, que gostoso ver vocês por aqui, gente. Bom, então quem já tá aí, já pegou a garrafa de água. Hoje a mesa aqui tá cheia, que eu tenho um montão de coisa pra mostrar pra vocês sobre resina e vocês vão adorar. Pegaram papel, caneta, já fizeram as anotações. A gente tá aqui com o nosso pônei rosa. A Dani deu a sugestão de chamar de Pororoquinha. Vamos ver como é que vai ser o nome do pônei até o final da maratona e ver se ele sobrevive, né? Bora ver se esse pônei vai sobreviver ou não. Ó, Supernova já mandou o também. Rosique, Thalita, tô vendo bastante gente nova, bastante gente que já tá acompanhando a gente. Que bom! Então, pra quem tá entrando agora, bora pegar papel, caneta, pega um docinho, pega uma água, vai no banheiro, já faz tudo o que precisa fazer, que hoje a live promete. De novo, gente, bastante informação pra vocês. Fabi, que gostoso! Bom, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre resina, então a gente vai falar várias informações, quais são os tipos que tem, um pouquinho de como que elas reagem, para que cada resina serve, porque tem várias no mercado, então acho que isso é muito importante. E lembrando que essa live vai ter continuidade amanhã, e amanhã a gente vai fazer 3 joias de leite ao vivo, então vai ser muito bacana, tem muita gente esperando aí para esse evento. Da última vez que eu fiz foi um evento épico, gente, foi sensacional, teve muita gente que acompanhou, que participou, gente que queria fazer a joia, gente que tinha curiosidade para ver como era feita, gente que já trabalha na área, gente que quer trabalhar na área, então teve gente de tudo quanto foi gente na última vez que eu fiz essa live. Então já deixa aí o celular anotadinho, coloca o despertador para acompanhar a live de amanhã também, porque começa hoje e vai terminar só amanhã, tá bom? Eternite entrou, Ed, Meningazola. Gente, eu sou a rainha de falar nome errado, eu passo muita vergonha com isso. Então, se eu estiver falando errado, eu peço desculpa pra vocês. A Cláudia entrou! A Cláudia Bottoms! Que gostoso, Lívia Palito, te ver por aqui. Seja super bem-vinda. Senti sua falta nas últimas lives. Andresa. Ah! A Ed é a Doreluna. Tá com o celular do esposo, que gostoso. Bora acompanhar um pouquinho da live com o celular do esposo, então. Bom, gente, lembrando que para quem tirar um print screen, compartilhar no Stories e marcar o Bangalô, eu reposto o Stories de vocês. Então fica à vontade, tira um print screen aqui de mim. Vamos ver com o que eu vou tirar print screen aqui hoje na mão. Deixa eu ver aqui alguma coisa legal. Bora tirar com o sapatinho. Vou dar um spoiler da live de hoje. Bora tirar o print screen? Compartilha quando acabar essa live lá no Stories de vocês e marca o Bangalô da Pororoca. As nossas hashtags oficiais são Academia Bangalô, Joias Bangalô e Vem Vida Nova. Então compartilha, coloca as hashtags, marca a gente que a gente reposta nos nossos Stories. Lembrando também que desde ontem a gente está falando bastante sobre o Fala Bangalover. Pra quê? Pra vocês que estão acompanhando a maratona, estão gostando, começaram a ter ideias, a criatividade de vocês está sendo reestimulada, estão tirando ideias do fundo da gaveta, estão pensando em várias informações, em várias coisas, está tomando aí autoestima,
Manda um zap pra gente com áudio, já tá uns 45 segundos que a gente compartilha aqui. A gente já começou a compartilhar alguns depoimentos aí com vocês, tá bom? De tudo que o pessoal tá conseguindo fazer e acompanhar aqui pela maratona. Totalmente gratuito, gente. Então aproveita, compartilha vocês também, tá bom? A gente reposta. A Mara Amamentar entrou, Tayla, Sabrina, hoje tá pelo PC, Sabrina, que legal. Não sei se dá pra mandar o leãozinho pelo PC, mas dá pra mandar o... Bora fazer os leãozinhos aí. Bom. Ah, deixa eu mostrar o sapatinho de novo. Bora mostrar o sapatinho. Quais são as hashtags? Eu vou pedir pro pessoal anotar aí pra vocês. É hashtag Academia Bangalô. Eu ia falar Supernova. O pessoal da Supernova vai mandar pra vocês. É hashtag Academia Bangalô, hashtag Vem Vida Nova, que é a hashtag oficial da maratona, e hashtag Joias Bangalô. Pode marcar com qualquer uma dessas, ou então @Bangalô da Pororoca, que é o nosso perfil. Bom, eu comecei fazendo um stories aqui hoje de manhã para vocês participarem. E aí eu tinha 3 perguntas lá para vocês, né? Quem sabia o que era resina, quem trabalhava com a primeira resina que viu no mercado e quem tinha feito testes e escolhido a melhor resina para você. Então, por que eu fiz essa eleição aí, essa votação? E já vou adiantar, gente, poucas pessoas acertaram ou pegaram a alternativa correta, que é justamente você testar o máximo possível de resinas e encontrar uma resina que mais se adapta a você. E por que isso? Porque cada pessoa tem um jeitão diferente, tem um perfil diferente, e é bom a gente conhecer um pouquinho e encontrar o que às vezes funciona para mim não funciona para outras pessoas, e isso acontece demais. A gente quer pegar a indicação com alguém e às vezes não tem conhecimento suficiente, vai na ideia de alguma pessoa, o jeito dela trabalhar é diferente e aí você não consegue se adaptar. Então, por isso é super importante a gente conhecer bastante sobre resina. E aí eu vou fazer uma aposta agora. O pessoal que já trabalha com resina, o pessoal que tá tentando trabalhar, tentando fazer joia, tá na tentativa louca aí pra conseguir fazer dar certo. Lembrando que eu levei 8 meses para as primeiras joias darem certo, né? Falei um pouquinho disso na segunda-feira. Eu vou fazer 4 perguntas com vocês e eu quero fazer uma aposta. Preparada? Tá todo mundo aqui acompanhando a live? Catarina, Rafa, Aline, Rafinha, Sabrina falou que deu pra bater o print screen, que bom. Bora lá, quem tá junto escreve aí, tamo junto, pra saber se eu posso fazer a aposta com vocês. Bom, são 4 perguntas. E eu quero que vocês me digam sim ou não. Não precisa responder no chat, senão vai virar uma bagunçona aqui, mas responde aí mentalmente, tá bom? São 4 apostas. A primeira pergunta é: eu aposto que vocês não sabem como endurecer o leite materno. Essa é a primeira aposta. E aí, pensa aí, sim ou não? Se você sabe endurecer o leite materno, sim. Se você não sabe, não. Todo mundo tá junto aí, que bom. Tem Leãozinho também, Olivia voltou. A segunda pergunta da aposta é: eu aposto que para quem já faz joia ou para quem está tentando fazer joia, em algum momento já comprou resina errada. Comprou a resina que não está acostumado a usar e comprou por engano. Talvez comprou epóxi, comprou a cristal, uma no lugar da outra, não sabia que tinha diferença e comprou por engano. Segunda aposta. A terceira agora. Você não sabe quais as características e como usar cada resina da melhor forma. Então tem uma série de resinas. Você sabe que existem várias resinas, mas vocês não sabem como usar cada resina. E aí, tá chovendo de não, hein? A Tati acabou de entrar, ela olhou e falou: gente, o que esse pessoal tá falando um monte de não aqui? E a quarta e última pergunta é: você já tentou
transformar o leite materno em joia e não conseguiu e desistiu. Tá com todo o material aí guardado no cantinho da casa, sabia que em algum momento ia usar isso mais cedo ou mais tarde, mas desistiu. Nunca comprou, nunca comprou. Então assim, para quem respondeu de 3 a 4 respostas, sim, ou seja, vocês precisam aprender mais sobre matéria-prima. E o porquê disso? Porque o seu negócio está correndo perigo. Por que o seu negócio corre perigo? Porque a partir do momento que a pessoa não sabe trabalhar bem com a sua matéria-prima, a partir do momento que a pessoa não sabe como funciona a sua matéria-prima, a pessoa vai ficar à mercê de todo mundo. Todo mundo, seja um fornecedor, seja um concorrente, seja um cliente. Você nunca vai saber se o teu fornecedor está te indicando uma boa resina, se você está comprando uma resina cara, se você está comprando uma resina barata, se essa resina é a melhor para o seu projeto, né, para aquilo que você está acostumado a trabalhar. Você não sabe se teu concorrente está vendendo caro, barato, qual que é o diferencial dele, qual que é o seu diferencial, o que você tem de especial que as outras pessoas não têm, o que você precisa melhorar. E por último, se acontecer de algum cliente vir reclamar de alguma coisa, você não sabe se aquilo foi mau uso ou se realmente é um problema seu. Então, quer dizer, olha um monte de coisa que está impactando e está influenciando pelo simples fato de não saber direito sobre a sua matéria-prima. É muita coisa, gente. E eu já vou adiantando, para quem está entrando, deixa eu aproveitar aqui e colar o título, né, da live de hoje. Para quem está entrando agora, trabalha com outro tipo de matéria-prima, trabalha com outro tipo de artesanato, vai olhar e falar, puxa, mas a resina não é o que eu estou trabalhando, então para mim essa live não serve. Vai servir sim. Por quê? Porque eu vou dar várias dicas do que você precisa saber. Talvez eu não consiga entrar no termo mais técnico daquele objeto que você está acostumado. Talvez eu não tenha tanto conhecimento assim da massinha de biscuit, talvez eu não tenha tanto conhecimento de um feltro, de uma costura, mas acompanhando essa live, se você souber pegar ela e aplicar para a realidade do seu negócio, vai ajudar muito. Então, tá aí o segredinho da live de hoje. Vou focar sim em resina, mas prestando atenção tem como pegar e fazer a aplicação para outros tipos de artesanato aí, tá bom? Então assim, mais uma vez, a matéria-prima é muito importante para o seu negócio, para você saber lidar com o seu negócio, para você não ser passado para trás por ninguém. E a matéria-prima principal das joias de leite, das joias de DNA, é a resina. Então essa live ela é mega importante para quem trabalha com isso, para quem quer trabalhar e para quem quer aprender mais sobre isso, tá bom, gente? Então vou repetir mais uma vez. Bora escrever aí. A matéria-prima, a resina, é a matéria-prima mais importante do seu negócio. Beleza? Vou repetir. Bora, quem ouviu, escreve aí comigo, por favor. A resina é a matéria-prima mais importante do seu negócio. O Francis entrou, Júlia entrou. O Francis é um bom exemplo. Eu tô muito contente que ele tenha entrado, porque ele é uma pessoa que a gente pode dizer que ele tá super contornando aí o pônei rosa. Ele não tinha Instagram, gente, criou um Instagram só para acompanhar a maratona. Olha que fofura! Então vamos lá, resina, matéria-prima mais importante do seu negócio. E aí, o que é matéria-prima? Para quem não sabe, né? Vamos pegar bem do básico aí. Matéria-prima é aquele material que você usa para transformar em alguma coisa. Então, por um exemplo, se a gente for falar de uma caneta, a matéria-prima principal da caneta é plástico. Se a gente vai falar de origami, a matéria-prima principal de um origami é papel. Se a gente vai falar aí de um amigurumi, a matéria-prima principal é o barbante, o cordão, a lã, né? Seja lá qual que é o fio que a pessoa tá usando para fazer isso daí, tá? Então isso que é uma matéria-prima, é o material base para você fazer um produto. E no caso das joias de leite, cabelo, cordão umbilical e por aí vai, é a resina, tá? Bom,
Recapitulando um pouquinho da aula de ontem, a gente falou bastante sobre finanças. Para quem perdeu, foi uma aula maravilhosa. Quero saber se tem alguém aí que já separou a conta pessoal da conta empresarial. E para quem não conseguiu acompanhar a live de ontem, dá um pulinho depois dessa live lá no IGTV, que as aulas dessa semana vão ficar salvas até domingo, tá? E aí, lembrando que a última aula e a mais importante de todas vai ser na segunda-feira, e essa não tem reprise, gente, não vai ter colher de chá, vai ficar disponível só para quem acompanhar online. Então já avisa o maridão, já avisa a rede de apoio, já prepara a agenda aí para a semana que vem, segunda-feira, 7 horas da noite. Bom, vamos lá. Eu vou relembrar aqui os alinhamentos iniciais com vocês hoje. Eu acho que é muito importante porque tem bastante gente nova entrando aqui na maratona. Então quero dar uma realinhada aí nos objetivos daquilo que a maratona é e daquilo que a maratona não é, para vocês ficarem aí com as expectativas alinhadas do que está acontecendo aqui nessa semana, tá bom? Então vou começando a falar o que a maratona não é. A maratona, ela não vai entrar 100% a fundo na explicação de como fazer uma joia de leite. Isso vai estar lá no curso, tá? Também porque não tem condições de passar tanto conhecimento e tanta informação em uma live só. A maratona, ela não é paga, gente. Ela é 100% gratuita. Então, bora assistir até o final. Ah, não quero fazer o curso. Não tem problema nenhum, gente. Pode assistir a maratona do mesmo jeito. Tá super convidada para continuar aqui com a gente. O objetivo principal da maratona não é ficar vendendo curso. É ajudar vocês a transformar o maior número de mulheres em empreendedoras. E encontrar qual é esse time. Então, esse é o objetivo principal do Bangalô. Seja por uma maratona gratuita, seja por uma joia, seja por um curso, seja pelas futuras mentorias que estão por vir aí o ano que vem. O objetivo principal é esse, tá? Eu assisti muita maratona gratuita e essa também é uma forma que eu encontrei de poder contribuir. Eu não consigo contribuir para a pessoa que eu assisti essas lives, né, que eu assisti as maratonas gratuitas, mas eu posso contribuir passando isso para frente. Então esse é o objetivo principal, tá? E a última coisa que a maratona não é eterna, porque ela acaba. Então, domingo, todas as aulas da maratona até sexta-feira vão sair do ar. Ou seja, já prepara aí quem não conseguiu assistir, quem não conseguiu acompanhar uma live ou outra, já separa um tempinho no final de semana, joga o bebê no colo do marido e fala assim: hoje eu vou assistir live da Tassiana, hoje eu vou assistir live do Bangalô. E aí assiste tudo no domingo, entre o sábado e domingo aí, porque depois do domingo as lives vão sumir aqui do nosso perfil, tá bom? E o que a maratona é? A maratona, ela é totalmente online, totalmente gratuita e pontual. Então, para quem já acompanhou aí, a gente começa todo dia, um pouquinho antes das 7, faz um bate-papo, faz perguntas e respostas. Então, já prepara aí o celular para amanhã, se tiver alguma dúvida muito importante, quiser participar ao vivo, entra aí uns 5 minutinhos antes e manda essa mensagem, manda sua pergunta aqui pra gente, o chat está aberto aí durante todo o período da live. O que mais a maratona é? Ela é uma guia de ideias, né? Tem muita gente que já compartilhou isso com a gente, então o objetivo principal é, primeiro, auxiliar vocês a se encontrarem, auxiliar vocês a terem autoestima através do empreendedorismo, tá? Então, esse é o objetivo principal. Então, é uma troca de ideias, é uma troca de informações em várias vertentes. Então, tinha bastante gente que tava aí com dúvida do que ia rolar na maratona, né? E a maratona, ela é focada realmente numa visão geral. Então, eu vou falar bastante sobre resina, que nem hoje e amanhã. Não vou ensinar 100% do como fazer uma joia de leite, mas ela tá muito melhor do que um vídeo que eu fiz no YouTube em 2017 mostrando como fazer joia de leite, e eu conheço pessoas que aprenderam a fazer joia só de ver aquele vídeo. Ou seja, para quem tiver um pouquinho mais de olhar clínico, um olhar mais técnico, consegue as suas primeiras tentativas aí com base nessas lives. Então não vou ensinar 100%, mas é um caminho aí, é uma luz aí que dá para vocês se basearem. Tem partes avançadas daqui da maratona e partes
intermediárias e básicas, porque a gente está recebendo gente de todo lugar do Brasil, gente de tudo quanto é nível, gente que está empreendendo agora, gente que já tem um negócio, gente que quer empreender, gente que quer empreender, mas não sabe no que. Então a gente está recebendo gente de todo lugar. E por esse motivo, a live ela vai variar aí. Tem níveis avançados, básicos, intermediários, porém, o avançado, quem prestar atenção na live por completo vai conseguir acompanhar até essas informações mais avançadas. Avançado não quer dizer difícil, tá, gente? A Eva entrou, a Solange... Ai, gente, aí vocês me complicam, né? A Orsh, a Dani, a Lira Peixoto pediram para fazer o print de novo. Bora fazer o print de novo. Vamos fazer com outro produto agora. Olha aqui minha florzinha. Já tô dando um segundo spoiler aqui. Bora lá, para quem tá entrando agora, por que eu parei aqui? Para quem quiser, pega, tira um print da tela, compartilha lá no seu stories, me marca, @bangalô_da_pororoca, usa as nossas hashtags oficiais, que eu vou recompartilhar lá no meu perfil do Instagram, tá? A gente já tá fazendo isso durante a semana, então sejam super bem-vindos para compartilhar também. Lívia, eu sempre esqueço seu nome, desculpa. Bom, bora começar então? A gente tem dois tipos de resina. Existem dois tipos de resina no mundo e aí o resto vai se subdividindo aí. São duas famílias. Tem as resinas naturais e as resinas sintéticas. Então vamos ver se alguém sabe algum exemplo do que é resina natural. Compartilha aí com a gente. Enquanto isso eu vou falando um pouquinho das sintéticas. E das sintéticas, existe também uma famíliazinha das sintéticas, e aí tem basicamente 2, 3 principais, e aí vão se ramificando também, e tendo vários tipos aí. Pode chamar de Olivia, meu nome é Cláudia. Eu lembro, Cláudia. Você tem um monte de gatinho, né? Então o que acontece? A resina sintética tem 3 tipos principais, que é a poliéster, a resina poliéster, a resina epóxi e a resina UV. São esses 3 tipos de resina que existem, tá? Na sintética. Qual que é a diferença entre elas eu já vou explicar, porém eu já vou adiantar uma coisa. Quando a gente fala que tem a poliéster, a epóxi e a UV, essa UV que eu tô falando não é a epóxi UV, é uma UV que ela não tem catalisador, ela é uma resina nova no mercado e está sendo patenteada, então está sendo patenteada pelos Estados Unidos e pela China, até onde eu sei, e ela não precisa de catalisador, então ela é uma resina diferente das outras duas, então por isso que eu considero ela como 3 tipos, tá? Francis perguntou se a seiva é... Olha, na minha colinha não tem. Talvez, pelo que eu dei uma olhada, um tipo ou outro de seiva tem resina sim, mas eu não sei se toda seiva de árvore a gente pode considerar como resina, tá? Tem seivas de árvore que fazem borracha, por um exemplo. Aí é outro tipo de matéria-prima, então eu não sei se todo tipo de resina a gente pode considerar como uma resina natural também, tá? Mas... se a gente fala de resina, a primeira coisa que a gente pensa é sempre um produto duro, então um produto endurecido. E aí o que a gente pode falar de resina? A casca de tartaruga é uma resina natural, então você vê que é bem durão mesmo, né? E tem também o colar de âmbar, sabe aqueles âmbares que a gente coloca no bebê para evitar que ele tenha febre, dorzinha no dente quando o dentinho está nascendo, evita inflamação, infecção. O âmbar também é uma resina natural, então ela é uma resina feita da natureza, a natureza que entrega esse tipo de resina pra gente. Já as resinas sintéticas, que eu já falei quais são, elas são resinas feitas lá no laboratório, então a gente pega, mistura um monte de produto químico lá, chacoalha, bate, esquenta, esfria, sei lá o que eles fazem,
e aí sai a resina que a gente usa. O próprio Super Bonder, ele é um tipo de resina, tá? Então dá pra entender que resina, o Pinus é capaz de gerar resina que se torna âmbar. Ó, tá vendo? Informação técnica aqui nova pra gente. Pinus provavelmente é um tipo de árvore e a seiva dele que torna âmbar. Olha só que legal. Boa, Bisma, obrigada. E aí o que acontece? O Super Bonder, ele é alguma coisa líquida que em contato com o ar, em contato com alguma coisa, ele vai e endurece. Então, basicamente, essa é a proposta de uma resina quando a gente fala de resina sintética. Agora eu vou só falar de resina sintética, que a natureza lá, a gente já sabe onde que a gente encontra. E aí, o que vai funcionar? Então, tem um líquido lá, um produto, e aí, de alguma forma, ele vai endurecer. Como é que ele endurece? Ele vai soltar alguns gases, ele vai liberar alguns gases, e essa misturinha vai começar a endurecer. Então, esses gases vão evaporando, ou seja, a resina ela esquenta, ela tem um pico de calor, e aí até chegar nesse pico de calor, ela vai liberando gás. Libera, 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 libera. Quando tudo isso evaporou e foi embora, ela fica dura. E aí ela fica a uma temperatura normal e endurece. Dependendo do tamanho, do produto que a pessoa está fazendo, dá para sentir muito bem esse calor. Dependendo do tamanho da peça, então, às vezes uma peça desse tamanho aqui, quando você encosta a mão, você não consegue pegar quando ela está no pico de temperatura, tá? Então esquenta bastante. E aí também, de acordo com o que você está colocando dentro da resina, o que você está preservando, ela esquenta mais ou menos, porque a resina ela é química, ela vai reagir sim com alguma coisa, tá? Então tem aí algumas ideias, alguns cuidados, dependendo do tipo de material que você vai colocar a resina. Que eu vou falar um pouquinho mais por enquanto. Aplicação de resina. Tem muita coisa que a gente pode falar de aplicação de resina. A resina ela tá ficando modinha agora, então é um produto muito antigo, mas que está começando a encontrar, as pessoas estão encontrando várias funções para a resina. Então a resina está começando a ter vários tipos de aplicações. Então a gente não faz só joias de leite com resina, a gente faz uma série de coisas. E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar agora. Por quê? Porque eu acho bacana a gente entender a quantidade de coisas que a resina pode oferecer pra gente, e tudo isso em base do quê? De um pouquinho de criatividade. Então, o começo, tem muita gente que tá perguntando já sobre o curso, né? Os módulos iniciais do curso Transforme Leite Materno em Joia, ele foca, assim, nas características da resina. Então, ele dá várias informações que a pessoa também consegue, se ela quiser e se ela tiver um pouquinho de criatividade, usar para outras coisas, não só para fazer a joia. A gente passa uma fórmula, né? Um dos meus métodos de como que eu uso para transformar o leite em joia, eu vou deixar para falar isso mais para frente, mas o começo do curso a gente fala assim sobre resinas, os tipos de resina, como é que elas funcionam, e aí se a pessoa tiver um pouquinho de criatividade, por que não misturar, né? Por que não misturar alguma coisa de leite com algum outro produto, né? Vai depender muito da criatividade. Tenho uma pessoa que está acompanhando a maratona e ela falou, Tassi, eu já trabalho com pedras, né? Eu trabalho com pedraria já, eu trabalho com joias de prata, ouro e pedras. E eu tava pensando em fazer o curso justamente para quê? Para somar. E eu achei isso sensacional, gente. Por quê? Porque a pessoa vai criar aí uma vertente nova na área. E isso que é legal. Olha só, ela já tá começando a fazer joias de leite com diferencial. E é muito bacana. Então, por isso que é legal a gente falar todos os tipos de opções que a resina nos traz. E por que eu falo que a resina ela é um material antigo? Porque, por um exemplo, prancha de surf, ela tem um banho de resina. Então, o pessoal pega, coloca lá o isopor ou algum outro tipo de produto, né, de acordo com a prancha, faz algumas camadas de resina junto com fibra de vidro e aí coloca mais resina e aí vai e pinta e faz o trabalho que o pessoal gosta de fazer. Então, na prancha de surf, a resina já é super antiga.
Outro lugar aí, aproveitando a parte mais esportista da coisa, né? A gente pode falar também que alguns tipos de skate, o shape do skate também é feito de resina. Não são todos, mas alguns são. E aí vai depender de cada fabricante, de qual que é o objetivo de cada um, tá? O que tá super na moda hoje em dia que se usa resina? A gente pode falar bastante aí da River Table, que são aquelas mesas com resina, e aí tem gente que trabalha com mescla de madeira e resina e fica sensacional, fica muito bonito. Um dia ainda vou tirar tempo para fazer uma dessas. Tem bastante gente que trabalha com biojoias, e aí as biojoias são o quê? São materiais bio, né? Então a gente pode falar aí de plantas, madeira, pedaços de árvore ou qualquer outro material bio, e trabalha-se junto com a resina. Ficam trabalhos bárbaros, né? Tem um exemplo aqui para vocês verem. Então esse aqui é um anelzão que eu fiz, e ele é um anel de madeira com a ponta de resina. Olha só que bárbaro. Viu que legal? Então, esse é um tipo de biojoia que a gente pode estar fazendo. E por último, eu não vou ter exemplo aqui por enquanto, mas a gente pode falar também das orgonites. Então tem muita gente falando sobre orgonites aí. Eu não tenho muito conhecimento, mas o pessoal trabalha com a resina e outros materiais junto nas pirâmides, justamente para trabalhar aí a questão energética. Então, para quem acredita mais nessa questão energética, fica um trabalho muito bacana também. Trabalha com pedras, resina, pedra, resina e algum outro material tipo cobre, alguma coisa assim, gente. E aí, quer dizer, também trabalha com orgonite junto com a resina. O que mais que tá super em alta? Tem muita gente falando, e acho que tá bem no comecinho também, é a questão do piso resinado. Então tem muita gente usando piso resinado aí, tanto na cozinha quanto no banheiro. E qual que é a proposta disso? É justamente eliminar o rejunte. Então o pessoal não usa rejunte, aí fica velho, tem gente que acha que fica suja, acumula sujeira no rejunte. E aí o que o pessoal faz? Entra dando um banho de resina no chão mesmo, algumas vezes na parede, e aí você elimina esse tipo de rejunte. Então eles oferecem essa alternativa, né, como uma solução para tornar o ambiente, o piso, um piso mais limpo, tá? É bem bacana. Alguma dica que eu posso dar sobre isso é justamente o quê? Cuidado com o material de limpeza, porque a resina reage. A resina reage com alguns tipos de produtos de limpeza, então precisa se tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Que mais que a gente pode falar aqui? Agora a gente começa a entrar em algumas coisas mais malucas aí. Vamos ver aqui, ó. Tem bastante comentário. Deixa eu pegar os comentários. Boa noite, Ara. Seja bem-vinda. A Carol. Edina Índia. Quero trabalhar com biojoias. Assim cheguei no leite materno. Que bacana, tá vendo? Eu acho que vai ficar sensacional. Eu acho que fica uma proposta muito bacana trabalhar com biojoia e leite materno. Tem alguns modelinhos que eu já fiz já. Luciane, boa noite. Memória de 4 patas, adora orgonites. Aí falou, resina, pedra e metal. E é justamente a combinação desses três que fazem aí uma limpeza. Peraí, que agora eu apertei um monte de coisa aqui, baguncei tudo. Mas eles acreditam que fazem uma limpeza aí por conta até da estrutura, do formato da pirâmide. Tem algumas crenças aí em cima disso. A Yara comentou, eu sou dentista, conheço a resina acrílica. As manicures estão fazendo alongamento de unhas com a resina acrílica. Sim, eu vou comparar, Yara. Você vai me ajudar daqui a pouquinho aqui. Eu tô com uma luz UV e já eu vou mostrar um pouquinho de como que funciona essa resina UV, que é uma resina nova. E aí eu vou comparar bastante com essa questão dos dentistas, porque o que acontece? Tem tipo de resina, como a própria Yara tá falando, que você coloca no dente e coloca aquela luzinha azul para secar rápido. Então aquele também é um tipo de resina. Totalmente diferente desse, porque esse aqui ele
tóxico, né? A resina da dentista não é tóxica, mas funciona bem similar. Aí já falaram, bem desconfiei que era resina. A gente tá contando os segredos aqui dos dentistas. Ó, estão falando aqui que não é pela estrutura, é pela relação dos materiais. Bom, não sei, Lupe, que na realidade eu ouvi dizer uma vez que a questão da estrutura, né, a pirâmide, pelo fato dela ter uma base grande e uma ponta, ela emana energia por um ponto, então ela centraliza a energia e faz a purificação por conta também da estrutura. Mas eu acho que isso entra muito num quesito talvez de crenças, né? Enfim, acho que não é uma coisa muito... não é muito foco discutir a questão da crença no momento, mas a parte técnica realmente é essa aí, a mistura dos materiais. A resina é a melhor parte depois do motorzinho. Nossa, o motorzinho de dentista é sensacional. A Sade comentou, resina é tóxica? Eu já vou falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente precisa ter com a resina, porém, ela seca não é tóxica, tá, gente? Ela assim, ó, a partir do momento que ela endureceu, ela não é tóxica. Mas quando ela está líquida, né, que é a forma com que ela vem pra gente, ela é tóxica sim. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Emana energia pelo cristal de quartzo dentro dela. Sim. Beleza. Bom, mais algumas coisas que a gente pode falar aí sobre a questão da resina. A gente pode falar de papercraft. Então, como a resina ela vem aí com uma camada para endurecer, papercraft são trabalhos feitos com papéis, né? Em formatos geométricos. Então, você pega um papel, dobra ele, transformando ele num efeito 3D. E as pessoas costumam dar alguns banhos aí de resina justamente para quê? Para endurecer. Tem gente que usa até fibra de vidro, então tem pessoal que usa fibra de carbono e fibra de vidro junto com resina para endurecer mais. Porém, tem alguns tipos de resina para fazer essa combinação, então também não é qualquer tipo de resina que vai combinar com esses dois materiais. Então não é, ai meu Deus, tem uma resina aqui que eu uso para fazer joia, vou fazer um teste aqui, vou pegar uma fibra de carbono e vou tacar resina e vai dar tudo certo. Não, tem a resina específica para isso. Que mais? Encapsulamento de componente eletrônico. Agora nas partes mais técnicas aqui. Componente eletrônico, às vezes, dependendo do tipo de componente, tem um banho de resina. Tem a reforço estrutural, então como eu falei, tanto a prancha de surf como o skate. Tem também o pessoal está começando a usar para estrutura. Então a gente às vezes usa a fibra de vidro junto com a resina em estruturas. E aí, por um exemplo, a gente pode citar aqui a estrutura do Maracanã. Enfeites decorativos, então tem gente que trabalha com enfeite e transforma ele com luz, né? Então coloca uma luz, dá pra virar um abajur. Esse aqui é um enfeite decorativo, né? Feito de resina. E a gente pode falar aí também da questão de guitarras. Então tem muita gente que tá colocando resina em qualquer lugar. Tem bastante modos que às vezes a gente vê de marca-página, de pente. Então, gente, resina dá pra ser usada em qualquer lugar. Basta ter um pouquinho de criatividade e olhar e falar, deixa eu ver onde que eu vou colocar a resina aqui. A Gabi perguntou, quais os tipos de materiais as resinas aceitam bem? Bom, depende muito da resina. Então, por isso que eu falei, são 3 tipos de resina. Cada resina, ela é melhor em algum lugar. Então, se você, por um exemplo, for falar de flores, tem uma resina específica para isso. Se a gente for falar de leite, tem uma resina específica para isso. Se a gente for falar de cabelo, tem uma resina específica. Deixa eu ver o que mais. Madeira, componente eletrônico, tinta, tem tipos e tipos de tinta. Tem resina que dá para pôr fogo, tem resina que não pode pôr fogo. Então, isso que eu vou falar aqui no decorrer da live. Então, depende muito qual o tipo de material que você tá falando, Gabi, para daí eu poder dizer para você qual que é mais específico para quê. Bom, então já deu para ver que a resina tá em alta, né? Tá tendo cada vez mais e mais e mais aplicação sobre isso. E uma coisa que eu acho muito bacana a gente falar, que assim, tem muita gente que tá falando sobre resina porque é um assunto que tá crescendo, porém,
as pessoas, elas não falam sobre a questão da segurança. Então isso é uma coisa que eu acho que falta demais por aí. Você vê o pessoal, entra na internet, você vai lá no YouTube, o pessoal vai e passa o fogo, e passa o maçarico em cima da resina e não fala que tipo de resina que é. Tem gente que faz trabalhos, não coloca máscara, não coloca luva, não coloca o óculos, e aí mostra, faz alguma coisa, esquece e passa esse lado desapercebido. E eu acho que isso é muito importante. Então, como eu falei, a resina, ela esquenta, libera alguns gases e depois começa a esfriar. Esses gases, você precisa muito usar uma máscara. Pega a máscara pra mim, por favor. Ali embaixo. Então você precisa sim usar uma máscara para quê? Para você não ficar respirando esses gases. E aí, outro segredo é o quê? Estar num ambiente ventilado. Você precisa de um ambiente... Pega o óculos também, por favor. Você precisa de um ambiente que esteja circulando ar. Para quê? Para garantir que você não vai ficar inalando esses gases. Ah, e ela líquida, né? Guardada no cantinho dela. Muito cuidado com animalzinho e criança. Por quê? Porque ela não pode tomar esse produto químico. E, gente, ai meu Deus, que medo agora da resina, tá? Não tem que ter medo, gente. É igual detergente, é igual cândida, é igual sabão em pó. Então não precisa ter um cuidado a mais por esse tipo de material. A mesma coisa com resina. É só tomar um pouquinho mais de cuidado. Eu tenho um bichinho aqui, tem um monte de mulher que trabalha com joias de resina, que são mães e tomam cuidado também com seus bebês, com seus filhos, com suas crianças. Então, assim, é muito legal a gente saber disso, mas não precisa se assustar por causa disso. E aqui, por um exemplo, eu vou mostrar para vocês uma das máscaras que eu uso. Justamente para evitar esse tipo de... para não inalar esses gases, e o óculos também. Então a gente usa o óculos e a máscara para garantir que também não vá respingar nada no teu olho, para garantir que não vá nada no olho durante o processo que você está fazendo. Deixa o ambiente aberto, bastante circulação de ar para esses gases circularem o mais rápido possível. E o que o pessoal está me perguntando aqui, né? Se a resina é inflamável. A resina cristal, a resina poliéster cristal é inflamável. A resina epóxi já não é. Então, quando vocês verem um vídeo em que a pessoa meteu o maçarico, é resina epóxi. E isso as pessoas não falam. Se você colocar o maçarico na resina cristal, vai pegar fogo, gente. Já fiz isso. Na realidade, eu sabia, eu fiz só pra ver se realmente ia pegar fogo e pegou. Tá? Então, precisa tomar muito cuidado com esse tipo de informação, porque as pessoas não passam, né? Elas só mostram como está sendo feito e não alertam as pessoas. E isso é muito importante. A Edina Índia. Ai, meu Deus, desculpa, passando vergonha aqui. Perguntou se a resina é de baixa viscosidade para trabalhar com leite. Como eu falei lá no comecinho, acho que você não tinha entrado na live, eu alinhei aqui algumas expectativas sobre a live, sobre essa informação, Edina, só no curso para saber. Eu vou falar um pouquinho sobre resina hoje, vou falar sobre a transformação, mas eu não vou entrar muito a fundo nessas técnicas porque não é tão simples assim quanto parece. Sad também, estou comentando aqui sobre a questão que a gente acabou de alinhar lá no comecinho da live, então não vou falar sobre a questão de termos mais técnicos aí. Se tiver interesse, bora pro curso, lembrando que hoje, no final dessa live, eu vou disponibilizar um grupo do Zap. Então já existe um grupo do Zap, que é um grupo exclusivo só para maratona, pra gente passar o conteúdo gratuito e passar as informações. No final dessa live eu vou fazer um novo grupo, e esse grupo é para entrar somente quem tem interesse no curso. Para quê? Porque a gente vai fazer aí uma condição especial, vai liberar algumas vagas, vai dar bônus a mais, vai dar um descontão. Então, para quem tiver interesse no curso, fica ligadinho até o final dessa live, que a gente já começa a disponibilizar esse grupo do Zap, que é um grupo exclusivo só falando pro curso. Então, grupo da maratona, Ano Novo Vida Nova, é um grupo focado só na maratona, sem venda de curso. O grupo do curso vai começar hoje à noite, tá bom? Então, vocês estão perguntando aí sobre a questão da joia de leite, se tiver interesse, fica ligadinho aqui e entra no grupo depois, tá? Bom, Paty, acho que eu já respondi se é inflamável ou não, depende da resina. Epóxi, dá para passar o maçarico, cristal não pode passar o maçarico.
O cheiro da resina é horrível, muito forte, dá dor de cabeça. Bom, tem resinas que são realmente com cheiro mais forte, a poliéster cristal tem um cheirão mais forte, a epóxi é um cheiro mais sutil, mas as duas, indiferentemente de estar sentindo o cheirão ou não, recomendado usar máscara, porque as duas emanam gases, tá? A UV também, que eu vou mostrar pra vocês, também tem que usar máscara. Aí, ó, tá vendo? A Yara já falou, pensei que fosse mais simples pra fazer um pingente. Pois é, gente, a gente fica vendo os vídeos e parece que é tudo muito simples. Não é difícil, mas precisa-se da técnica correta, e é justamente isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, a partir do momento que se tem a técnica correta e se tem conhecimento, fica mais fácil. Mas se não tem esse tipo de conhecimento, fica vendo aí vídeo que o pessoal passa fogo, aí calha de vocês pegarem uma poliéster e tacar fogo e pegar fogo, mas a do vídeo não pegou porque a minha pegou, né? E tem uma série de detalhes que é muito importante compartilhar com vocês. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas no curso a gente entra bem mais a fundo nisso daí. Então, falando sobre os tipos de resina que tem agora, que eu voltando aqui. Então tem a epóxi, a poliéster e a UV. Essas são as principais. Aí vai ter uma série de aditivos que as pessoas trabalham junto para justamente poder trabalhar aí de acordo com o que cada um quer. Eu quero fazer um produto que aguente mais queda, que seja mais forte, mais rígido. Quero um produto que aguente mais temperatura. E aí, conforme vai funcionando isso, conforme o seu objetivo, tem aditivos e aditivos em cada resina, que você trabalha com a resina, trabalha com aditivo para atingir o seu objetivo. Então, isso que é muito importante. Por um exemplo, né? Um exemplo bem básico que está super bem famosinho também é a resina epóxi com proteção UV. Então a gente tem a resina UV, que é uma resina sem catalisador, ou seja, ela não tem um componente para colocar junto e mexer tudo e ficar duro. A gente tem a resina epóxi, que tem proteção UV, e aí é um tipo de aditivo, tá? Então tem esses dois tipos aí. E agora eu vou falar um pouquinho mais. A poliéster, ela tem a poliéster cristal, ou seja, a resina que o pessoal mais usa para fazer joias, para fazer orgonite, para fazer biojoias, para fazer algum tipo de enfeite. Quando a gente fala de poliéster, a gente fala poliéster cristal. Por quê? A cristal ela é um tipo das resinas poliésteres que tem, mas a cristal é mais usada para fazer a confecção de joias. Por quê? Porque ela é bem transparente. Então, se a gente falar de uma poliéster cristal, vou mostrar um exemplo aqui para vocês sem material nenhum. Não tem material nenhum aqui, não tem leite, não tem cabelo, não tem nada. E o que dá pra ver aqui? Que ela é bem transparente, tá vendo? Então, por isso que o pessoal chama de cristal. Porque realmente ela parece um cristalzão, ó. Ela é bem transparente, ó. Olha só que graça. Daqui a pouco eu mostro algumas outras pra vocês poderem comparar. Mas dá pra ver, ó, que tá refletindo até a parte de trás aqui da parede, ó. Olha que legal. Então essa aqui é uma peça só de resina com a cristal. E por isso que chama cristal. Mas é uma poliéster. A poliéster, ela é aquela resina desconhecida. Por quê? Ó, já ia tacar fogo na cristal aqui, tá vendo? É isso que é muito importante vocês saberem. É isso que as pessoas não falam por aí. E é isso que a gente tenta mostrar pra vocês. A gente sabe que tem um monte de gente por aí tentando fazer joia na raça. Eu fui uma delas, né? Então, eu acho que é muito importante esse tipo de informação. A poliéster, ela é a resina desconhecida. As pessoas não gostam muito dela. Por quê? Porque ela é uma resina um pouquinho mais antiga. Ela é uma resina que ela tem alguns tipos de exigências, como por exemplo o acabamento. E aí o pessoal não é muito fã dela por causa disso. Então é a resina desconhecida. Poliéster cristal é resina desconhecida. O pessoal acha que ela é fedorenta, então não vou mais trabalhar com ela porque ela é fedorenta. E aí tem a epóxi. E a epóxi é o famosão da balada, porque todo mundo quer trabalhar com epóxi porque facilita a vida e não tem que dar acabamento. Pode dar acabamento na epóxi, Tassi? Pode dar acabamento na epóxi, sim, sem problema nenhum. Mas ele não exige o acabamento do jeito que a cristal exige. Se você não dá acabamento na cristal, fica ruim. Ela gruda, ela meleca, ela fica uma nhaca. A epóxi não. Se você não dá acabamento, ela não fica melequenta. Ela pode
talvez não ter aí uma rebarba, ter um ponto, alguma coisa mais pra fora, assim, mas ela não exige esse acabamento. Então esse é o principal ponto. E aí o pessoal vai tudo pra epóxi porque a vida é mais fácil na epóxi, né? Porém, a epóxi também tem alguns problemas. E quais são os principais problemas da epóxi? Então, o problema da cristal, da poliéster cristal, é o acabamento. O problema da epóxi, na minha opinião, são dois. Primeiro, ela amarela muito. Então, lembrando, poliéster cristal, ela é bem transparente. Quando a gente fala de uma epóxi, ela já não tem essa ideia de cristal. Então, ela tende a amarelar bem mais. E o segundo problema de uma epóxi é porque ela dá muita bolha. Por que ela dá bolha, Taz? Porque ela é mais grossa. Então pensa o seguinte, se a gente for falar de massa aí, quem gosta de cozinhar, quem tá comigo fala, tamo junto. Tamo junto, Edina? A Edina ia botar fogo na casa inteira aí. Vamos ver se vocês estão me acompanhando aqui, se tá muito rápido pra vocês. Tamo junto? Tamo junto. E cadê os coração, gente? Como assim? Vocês estão todo mundo junto? Essa live tá morta? Como assim, gente? Olha um monte de informação que eu tô passando pra vocês. Bora lá. Então, o que acontece? A resina epóxi, ela tem dois problemas. Que é, na minha opinião, ela amarela com mais facilidade e pelo fato dela ser mais grossa, ela dá mais bolha. Eu vou comparar muito com cozinha. Quero saber quem gosta de cozinhar que tá aqui ao vivo com a gente. Se você bate um omelete, você cria uma maçaroca lá, mas é bem líquida, é bem molenga, né? Se você já bate uma massa de bolo, você já tem uma massa mais cremosa. E se você bate uma massa de pão, já não é mais duro. Pensa que a resina é mais ou menos a mesma coisa. Então tem resinas mais com aquela característica, com aquele jeitão de omelete, e tem resinas que tem mais aquela característica de massa de pão, mais dura, mais macenta mesmo. Sabrina não sabe onde tem coração no computador. Manda coração assim, sabe? Eu vou sentir. Então, assim, deixa eu mostrar pra vocês uma resina epóxi pra vocês verem a diferença. Olha a diferença. Então, essa aqui é cristal e essa aqui é epóxi. Olha como dá diferença lá no fundo. Tá vendo? Essa é a principal diferença. E aí, se vocês olharem bem de pertinho, vamos ver se eu consigo mostrar as bolhas pra vocês. Ó. Aqui já dá pra ver que uma peça já tá mais amarela que a outra, tá vendo? Essa aqui tá mais amarela que essa. Essa é epóxi, essa é cristal. Então tem diferença aí. Mas o pessoal gosta bastante da epóxi porque não precisa desse dito cujo do acabamento. E aí, tem uma epóxi, como eu falei que ela amarela muito, tem um protetor solar das resinas, que é a resina epóxi com UV. E aí eu vou falar isso e o pessoal vai sair por aí copiando porque a galera sempre chupinha, né? Mas olha, esse aqui é um protetor solar UV, para vocês verem a diferença. Então aqui eu tô pegando duas resinas epóxi. Olha a diferença aqui. Essa tem protetor UV e essa não tem. Tá vendo como essa tá bem mais amarelada que essa? Essa é a principal diferença. Então essa aqui é uma resina epóxi com proteção UV, ou seja, ela tem um aditivo aqui para evitar que amarele. Perdão, essa tem um aditivo para evitar que amarele e essa não tem aditivo. Olha só como faz diferença. As duas foram colocadas no sol ao mesmo tempo, as duas foram feitas no mesmo dia, as duas não têm material nenhum. E aí, o que acontece? Tem muita gente no mercado da joia de leite que fala assim, a joia de leite amarela por causa da composição do leite. Verdade? Verdade. O leite amarela sim. E aí tem leites que amarelam mais, tem leites que amarelam menos, tem leites que ficam mais cinzas, tem leites que criam consistências com flocos. Cada leite vai ficar de uma forma. Porém, por isso que eu falo que é muito importante conhecer a sua matéria-prima. A marca da resina que você usa também influencia. Se eu colocar
pegar uma resina como essa e colocar leite, vocês acham que vai amarelar mais ou menos que uma peça como essa? Então aqui a peça já está amarelada sem ter leite sequer. Com certeza essa aqui vai ser uma joia que vai amarelar muito mais do que essa. O leite vai sim amarelar, mas vai ter essa grande diferença aí. Então, uma das coisas que a gente também precisa saber é justamente por isso. Às vezes a pessoa sai por aí falando que a joia de leite amarela por causa da composição, e não é só por causa da composição. Depende muito também da marca da resina que você usa e do tipo de resina que você usa. Se você está usando uma cristal, se você está usando uma epóxi, se você está usando uma epóxi UV, se você está usando uma UV. Então, cada resina vai dar uma cara diferente para a sua joia, tá? Isso é muito importante. Tá, qual que é melhor? Depende, gente. Depende do qual é o seu objetivo para o seu negócio. Então, por isso que é muito importante vocês saberem. O que para mim, às vezes, é estratégia para o meu negócio, para você pode ser outra, né? Então, por isso que é muito importante. O que eu sei? Eu já testei milhares de marcas de resina. Esse mês passado, eu gastei basicamente uns 300, 400 reais só comprando matéria-prima, só comprando resinas diferentes do mercado, para fazer os testes. Então, foram resinas que eu comprei que não é para ficar fazendo joia e entregando para cliente. Eu comprei resina para estudar a resina. Já tinha feito um estudo e estou fazendo um novo estudo. Isso é tudo investimento, gente. E isso faz com que eu saiba quais são os tipos de resina, qual que é melhor para cada tipo de aplicação, o que a cliente quer, o que eu quero e qual que eu vou usar. Então, Tassi, qual você usa? Não dá para passar para vocês em simplesmente uma live por causa disso. Que tipo de joia você quer, que tipo de estratégia você tem, qual que é a cliente que você vai atender. Isso é uma série de coisas que a gente vai entrar no curso para abrir a sua mentalidade. E aí, por último, tem a UV, a resina UV. E o que tem a resina UV de diferente? A resina UV, ela é o primo rico. Então, eu já falei que tem a resina desconhecida, que é a poliéster cristal, tem a resina epóxi, que é a famosinha da balada, tem a resina com proteção UV, que é a resina com protetor solar, e tem a resina UV. E a resina UV é o primo rico. Por que é o primo rico? Porque não vende no país. Ela é uma resina que ela está sim em período de patente. E se você quiser comprar, você vai comprar só de fora. Vai vir lá de fora. Ou você compra da China ou você compra dos Estados Unidos. E aí é caro, justamente porque tem poucas pessoas vendendo, poucas pessoas fornecendo. Aumenta a procura, exclusividade, mais caro. E aí eu vou mostrar pra vocês como que essa dita cuja funciona. Eu acho bem legal porque como é uma resina que poucas pessoas conseguem ter acesso, eu vou compartilhar com vocês agora um pouquinho dela. Então, ó, como é uma resina que ela seca na base da luz, ela não é que nem as outras que vai secar por conta de um catalisador, ela é toda preta o frasco. Por quê? Porque não é para entrar luz lá dentro. Se entrar luz lá dentro, a minha resina vai endurecer. E é justamente isso que eu vou mostrar agora. Então, eu não tenho um catalisador, eu não tenho um segundo componente para fazer a mistura. Tassi, o que é catalisador? Catalisador é a mesma coisa que quando você pega Durepox. Você tem o componente A e o componente B. Aí você vai lá, mistura, fica um negócio cinzinha, uma massinha, você vai lá, coloca em algum lugar, espera um pouco e endurece. É basicamente a mesma coisa a resina. Então, você tem a resina em si, que é um frasco, e o catalisador, que é um outro frasco, e aí você vai misturar os dois para os dois endurecerem. O A e o B. Bora lá então. Tô aqui com um frasquinho, ó, um potinho só para mostrar para vocês, fazer um teste mesmo, nada demais. Mas eu vou pegar a resina aqui e vou colocar um pouquinho aqui para vocês verem. Ó. Veio bem liquidinho, tá vendo? Bem pastosinho. E aí tem o cheirinho sim, o ideal é que use a máscara, mas como eu estou fazendo a live, não vou pôr máscara para vocês me verem e me ouvirem. Então a gente tá aqui, vou pegar um papel, senão eu vou fazer bagunça aqui na minha mesa. Ó, tá aqui, ó. Bem cremosinho, tá vendo? Tá mexendo aqui, ó. Ó, bem liquidinho. E aí como é que a gente faz para endurecer isso? Vou tirar. Peraí que eu vou colocar aqui a luz na tomada.
A gente pega uma luz UV, então é uma luz azul, ó. Luz de balada, né? Neonzão assim, ó. Tá vendo? É aquela luz que o pessoal adora, luz de dentista. E aí a gente coloca aqui em cima. E aí você vê, de acordo com o teu projeto, o que você tá fazendo, você coloca um prazo de tempo e deixa a luz lá. A luz tá aqui, não sei se vocês conseguem ver que eu tô meio azulada. E eu vou falar com vocês aqui um pouquinho e vai endurecer daqui a pouquinho. Deixa eu ler aqui os comentários. A Paty... Tá. O Francis perguntou se tem resina epóxi mais velha para ver o amarelado. Não é por conta do tempo, tá, Francis? O tempo sim influencia, como qualquer coisa na vida, né? A gente tem roupas aí que desbotam conforme o tempo, post-it desbota conforme o tempo, cor de parede desbota conforme o tempo. Então a resina, ela não vai desbotar, mas ela vai amarelar. Qualquer resina amarela, gente, conforme o tempo passa. A principal diferença é que tem resinas que amarelam mais e resinas que amarelam menos. Como eu, Tassiana, julgo uma resina ser boa ou ruim. Não é pelo tempo de que fica mais amarelo ou não, mas pelo tempo de exposição à luz do sol, se fica mais amarelo ou não. Então, por exemplo, essas duas têm o mesmo tempo. E uma tá bem mais amarelada que o outro, porque justamente tomou o sol, tá? Então, isso que é uma característica que se olha. Com toda certeza, se eu não tivesse exposto ao sol e tivesse guardado essas peças, essa amarelaria bem mais do que essa também conforme o tempo, tá? O sol só agiliza isso. Então, por um exemplo, ó, se a gente falar de uma outra marca de resina, epóxi também, deixa eu tirar o papelão daqui de trás, senão vocês não vão ver a cor. Opa! Olha lá. São duas marcas diferentes de resina epóxi. Tá mais amarela, mais clara. E essa mais clara ainda. Então, ó como a qualidade e a marca da resina impactam. Se tem proteção UV, se não tem proteção UV, qual que é a marca que você está usando. E por isso é muito importante conhecer a sua matéria-prima. Paty comentou aqui que a resina cristal me pareceu mais fosca. Depende muito do acabamento, tá, Paty? Eu vou ser bem sincera. Quando eu lixo, eu tenho minha unha pequena. Minha unha tá grande por conta das lives, então essa semana eu não tô finalizando peça. E eu fui finalizar essa só pra mostrar pra vocês, eu não consegui finalizar muito bem. Então tá mais fosca, mas porque o acabamento que eu fiz não está bom, tá? Realmente foi um acabamento que eu fiz na pressa pra poder mostrar isso pra vocês. Mas ela, se você pegar de perto, você vê que ela não é mais fosca. E principalmente, acho que agora deu pra ver um pouquinho, né? Vocês conseguiram ver que tem bolha nessa peça? Comenta pra mim aí no chat. Deixa eu ver se... Acho que aqui vai, hein? Vê se agora vocês conseguem enxergar se tem bolha ou não. Não? Qualquer coisa eu vou bater uma foto, depois eu posto no Stories pra vocês compararem melhor. Que realmente na câmera aqui não vai pegar. Ó, eu deixei 60 segundos a minha resina e ó como ela tá. Ó, ela já endureceu. Essa é uma grande vantagem da resina UV sem catalisador. Ela endurece bem mais rápido do que as outras resinas. Então essa é uma grande vantagem. Outra vantagem é porque você não precisa de proporção. Então tem pessoas aí que têm dificuldade em ficar calculando proporção, quanto que vai pôr de cada da resina, quanto que põe do catalisador. E aí a resina UV não precisa disso. Olha aqui, ó. Ficou mais opaco esse lado por causa da caixinha lá, onde eu coloquei a resina. Ó. E essa aqui é a parte de cima, como ela brilha também. E já tá durinho aí em 60 segundos. A outra resina, em 60 segundos, ela continua líquida. Dependendo da marca, dependendo da resina, dependendo do dia. Ela leva aí uns 3, 4 horas para ela começar a endurecer. E é um processo que leva aí alguns dias, tá? Eu entro mais a fundo nisso no curso. Mas ela entra aí no estado de gelatina mais ou menos
de 30 a 1 hora, de 30 minutos, de 15 minutos, 10 minutos a 1 hora mais ou menos, depende da marca. E ela endurece aí até no prazo de 3 dias, depende da marca, depende do tipo de resina, depende do clima, se tá um clima frio, se tá um clima chuvoso, ela demora mais para endurecer. E aí tem pessoas que usam forninhos, né, para esquentar e manter a mesma temperatura. Tem gente que gosta de forninho, tem gente que não gosta de forninho também. Gostaram? O que vocês acharam aí da resina UV? É uma resina que a gente consegue fazer a transformação aqui em 60 segundos. Amanhã vocês vão ver eu fazendo a joia de leite ao vivo e vocês vão ver que em 60 segundos a joia não vai estar dura desse jeito. Justamente porque o tipo de resina que vai resina e catalisador reage de uma forma diferente. Essa é uma resina totalmente nova no mercado. Gabi voltou! Ajuda a dar pressa. Yara, me explica o que você quis comentar aqui que eu não entendi. Milazinha, você faz moldes com qual material? Depende, Milazinha. Hoje em dia eu estou usando material importado. Eu particularmente ou eu compro os moldes prontos ou eu faço os meus moldes, né? Tem alguns modelos que eu trabalho com joias diferenciadas, alguns moldes que eu desenvolvo. E aí eu tô fazendo e eu particularmente não gosto da borracha azul. Aí eu uso um outro tipo de material aí pra fazer esses moldes, tá? E é um molde importado, matéria-prima importada, diferenciada aí. A Olivia perguntou, os materiais você compra em São Paulo, capital? Bom, Olivia, eu vim pro litoral agora, a gente se encontrou no metrô há um bom tempo atrás, né? Eu tô morando em Mongaguá agora. Eu compro da cidade da capital de São Paulo, mas os lugares que eu compro atendem aí o Brasil inteiro. Tem alguns fornecedores, inclusive, que têm unidades em outros estados, tá? Depende muito do lugar que você vai comprar, da matéria-prima, mas eles atendem aí o país inteiro, tá? No meu primeiro curso, o pessoal perguntou bastante sobre isso, e aí eu fui atrás, conversei com todos os fornecedores. Tem fornecedor que eu trabalho que só tá na capital de São Paulo, mas eles entregam para o Brasil inteiro. E aí eles fazem uso do site, WhatsApp, tem uma diversidade aí de formas que vocês podem contatar eles. Tem um bônus do curso, um dos bônus do curso é justamente a lista de fornecedores, dos principais fornecedores de matéria-prima. Então eu falo bastante sobre resina, correntinha, o elo, né, para você fazer a joia. Resina, e os moldes também, fornecedores de moldes também. Lembrando que lá no meu site, agora do Bengalô da Pororoca, eu faço a venda também de alguns moldes justamente para facilitar, porque a maior parte dos moldes hoje em dia são moldes importados, né? Vem lá de fora, alguns são do AliExpress, Wish, Shopee, enfim. E aí vocês ficam à mercê de ficar esperando um monte de tempo até o molde chegar, corre o risco de ser taxada, e aí por conta disso, para facilitar a vida das alunas, eu comecei a comercializar alguns moldes também. Tá, a Edina perguntou se eu prefiro a UV ou a epóxi. Eu uso bastante a epóxi, a UV eu não uso muito justamente porque ela é importada, ela é bem cara. Eu particularmente não uso muito por conta disso, tá? Mas é uma boa resina de qualquer forma. Tem algumas promessas para ela, justamente porque ela não esquenta tanto quanto as outras resinas. E aí ela é muito boa, por exemplo, para preservar flores, tá? Essa é um bom exemplo de uso da resina UV. Ela esquenta menos do que a epóxi e da cristal. Beleza? Eu vou falar um pouquinho agora sobre as características positivas e negativas de cada resina. Vamos ver aqui que tem mais comentário, peraí. Tem que usar óculos de proteção laranja. Para essa luz, sim. Para essa resina, sim. Para outra, não necessariamente, porque realmente o óculos ele é só para evitar que a resina respingue no seu olho. Aí, ó. A Paty está comentando, o ouro tem polimento... Ih, tem um monte de comentário, gente, que gostoso! Tô adorando a participação de vocês. O ouro tem polimento para manutenção de alianças. Sim, é verdade, Paty. Tudo na vida
envelhece, né? Não sei se envelhece é a melhor palavra que a gente pode usar, mas tudo na vida tem uma transformação. Então a gente tem uma transformação, roupas tem transformação, prata tem transformação, então escurece, o ouro envelhece, né? E é muito chique também, né? Se a gente fala aí do ouro envelhecido, as pessoas gostam muito de ouro envelhecido, né? É totalmente diferenciado, é uma coisa exclusiva, né? Olha só que legal. Então, a gente fala de ouro, a gente pensa no ouro e as pessoas vendem ouro envelhecido como se fosse algo nobre. E aí, quando a gente vai falar de uma joia, e uma joia que carrega o seu material, que carrega a sua história, a pessoa, ela às vezes se importa que a joia amarele, né? Por conta da própria composição do leite. E eu acho isso muito interessante, por quê? Porque a joia também é viva, né? A joia também conta uma história, e isso que é muito bonito. É bacana porque todo ouro envelhecido vai ficar na mesma coloração, mas uma joia de leite não. Uma joia de leite vai depender muito da composição do leite, vai depender muito da marca da resina também. E acho que isso que é muito gostoso, né? Manutenção para oferecer aos clientes, Paty. Bom, uma vez o material dentro da joia não tem como tirar, tá? Essa é uma grande característica aí que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, por isso que também eu falo muito só no curso só de joia de leite. A gente conversou bastante sobre isso lá no grupo do Zap, né? Hoje de manhã. E o Bangalô da Pororoca começou assim. Então, eu, Tassiana, comecei fazendo joia de leite. E quando eu entendi a proporção, quando eu entendi como funcionava uma joia de leite, qual que era a forma de dar acabamento, tudo bonitinho, aí eu comecei a trabalhar com outros materiais que não tem reposição. Então, cordão umbilical, dente, são materiais, cabelinho do primeiro corte. Uma vez que tá lá dentro da joia, não tem como tirar. E aí, isso é muito importante, porque a gente precisa saber como lidar com a proporção da resina do leite, entender os tipos de leites diferentes que tem, como é que vai funcionar para cada leite, e a partir do momento que a gente tá craque nisso, a gente começa a trabalhar com outros materiais, justamente para garantir que não vai estragar nada, porque se tiver lá dentro não tem como fazer manutenção. A manutenção que tem, Paty, é polimento. Então dá para fazer polimento de novo. Então, por um exemplo, hoje mesmo eu recebi uma joia de uma cliente que fez o pedido comigo há 3 anos atrás, e agora ela tá fazendo a segunda joia dela do segundo filho. E aí eu perguntei pra ela como que tava a joia dela e tal, e foi muito bacana. Eu vou mostrar pra vocês amanhã. E eu falei pra ela, manda a sua joia, a primeira joia que eu mandei pra você, pra eu dar um novo acabamento. E na realidade não tem como mudar alguma coisa. Então assim, a cor que a joia ficou, a posição que o cabelo tá lá dentro, não tem como refazer. Porém, dá pra dar um novo polimento. Que nem aliança, né? Que a gente leva de novo lá no Urives, na loja, fala assim, ó, dá um polimento, dá pra fazer a mesma coisa na joia. As bolhas não tá dando pra ver. Eu vou postar depois no Stories, aí eu acho que fica mais fácil pra vocês verem. Se a UV dá muita bolha... Olha, o UV não dá muita bolha, não, justamente por isso que você falou, não tem que mexer, né? E essa é a principal característica. Quanto mais você mexe, mais você leva a bolha lá pra dentro. Então, isso é uma coisa um pouquinho complicada. Tem uma marca de resina bem famosa no mercado. Você usa ela? Ai, Dani, aí você me compromete, Dani. Se eu falar que uso, dá problema. Se eu falar que não uso, dá problema. E se eu falar que uma é famosa e não é famosa, vai dar problema também. O catalisador ajuda a endurecer. O catalisador ele faz parte do processo. É uma reação química, eu não sou química, eu não vou saber explicar direito, mas o catalisador é o cara que vai reagir com a resina e vai esquentar a coisa toda para evaporar os gases. Quando eu endureci essa daqui, a luz ela faz exatamente isso. Ela pega o produto que está aqui dentro e evapora alguns produtos, alguns componentes químicos. Então ela pega o líquido, transforma em gás e aí à medida que eles evaporam, que vai endurecer. E aí quando a gente fala das outras resinas que tem um catalisador normal, né? Ele reage com a resina, esquenta a resina justamente para ela liberar esses gases. E aí essa parte líquida que virou gás e foi embora, transforma a resina em dura.
Olivia não gosta de comprar nada pelos correios. Ah, Olivia, você tá em São Paulo, tem bastante fornecedor aí. Ateliê Laços Eloá entrou, que delícia! Fico feliz por isso. Seja super bem-vinda aqui, Ateliê. Gente, eu não vou ficar indicando marca. Eu posso falar as marcas que eu conheço amanhã, no final da live, um pouquinho. Mas, realmente, a live de hoje, o objetivo não é ficar indicando. Porque quem tá pedindo indicação de marca de resina, tá falando pra mim que não entendeu a live de hoje. E aí eu vou ficar muito frustrada com isso. Porque realmente eu dediquei muita energia pra vocês. E por que eu tô falando isso? Porque, como eu falei, cada pessoa se dá bem com uma resina. Eu sei o que cada resina funciona, o que cada resina reage e para que cada resina serve. Agora vamos supor aqui. Vamos voltar para o exemplo das resinas. Vocês vão entender melhor essa parte. Quando eu falo que tem uma marca de resina que amarela mais, tem gente que não se importa com amarelamento. Então, assim, quem sou eu para dizer que amarelamento é uma coisa ruim? A pessoa não se importa com isso. O objetivo dela, o foco dela é outro. O foco do negócio dela é outro. Ah, eu quero vender joias mais baratas. Então, obviamente, ela vai ter que procurar uma resina mais barata. Porque a matéria-prima, a aula de precificação a gente já deu ontem. Se você compra uma resina mais cara, o teu preço do produto eleva. Se você compra uma resina mais barata, o preço do teu produto abaixa. Outra coisa. Ah, Tás, jeitos de misturar. Então, por um exemplo. A poliéster, o catalisador dela é por gota. Então você mede uma quantidade da resina poliéster, conta umas gotinhas, joga lá e mistura tudo. Tem gente que gosta de contar a gota, tem gente que não gosta de contar a gota. Esse é mais um quesito aí para a pessoa escolher ou não. Ah, eu me dou super mal com proporção. A resina epóxi já não é por gotas, a resina epóxi é por peso, né? Tem muita gente que gosta de medir a resina epóxi por ml. Isso não é recomendado por nenhum fornecedor e nem por mim. Por quê? Porque a gente não tem um medidor de ml exato, né? A gente toma um remédio por medidor de ml e não tem problema se for um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, o remédio vai fazer a função dele porque ele já foi desenvolvido com esse tipo de objetivo. Agora, a resina epóxi não. Ela exige uma proporção muito maior, muito mais precisa. Tem bastante gente aqui do mundo da resina que eu sei que está assistindo a live e eu sei que tem problemas às vezes com essa questão de proporção. E aí o que a resina epóxi pede? Balança. E aí você às vezes vai lá, resina epóxi tem várias proporções. Tem proporção de 1:1, tem proporção de 1:meio, 1:2, tem proporção de 1:0,75. Então tem umas marcas loucas aí que dá umas proporção muito louca. E se você tem um pouco de dificuldade em calcular, será que você vai gostar dessa marca? E aí se eu falar pra você, ah não, a melhor marca é essa, aí você fazer joia vai virar um inferno, porque você não gosta de proporção, e o objetivo não é esse. Então cada pessoa tem um jeito, que nem falaram aí sobre a questão de bolhas, né? E aí, a Tassiana é mais acelerada. Será que se a Tassiana pegar uma resina que ela é muito grossa, se ela parece mais uma massa de pão, será que a Tassiana vai se dar bem com isso? Ah, mas tem gente que é super calmo, super paciente, mistura lá com calma, mistura lá devagarzinho, dá menos bolha. Então talvez uma resina que pra mim não funcione porque a Tassiana é super agitada, pra outra pessoa vai dar certo. Então por isso que é difícil. Ah, e o que eu vou indicar? Eu preciso conhecer a minha aluna, eu preciso entender qual que é o objetivo do negócio dela pra ir chegar e dar uma indicação de uma resina. Pra quem pegar o curso, eu vou lá e vou explicar. Eu vou dar a base. A partir do momento que eu conheço a minha aluna, eu entro com a consultoria justamente por conta disso. Para ver qual que vai ser a melhor marca para ela, qual que é o melhor tipo de resina para ela e por aí vai. Espero que tenha feito sentido para vocês. Quem entendeu o que eu expliquei, manda um coração aí para ver quantas pessoas entenderam. Vamos ver aí esses corações subindo. Ó os leãozinhos, gente. Que gostoso. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar agora algumas peças só feitas de resina epóxi para vocês verem a diferença que dá. Por que eu estou insistindo na epóxi? Já que vai ter muita gente achando que Tassiana só usa epóxi. Tassiana só usa epóxi.
Eu tô escondendo, gente, o pôneizinho. Vocês não têm ideia o que eu tô fazendo com esse pônei. Se vocês souberem, teve gente que veio aqui tentar invadir a casa pra matar esse pônei, gente. O pessoal que é serial killer, meu Deus do céu, essa galera tá dando trabalho. O pônei tá aqui, ó, no sacrifício pra sobreviver a semana inteira. E a gente tá na quarta. Aguenta aí, pônei. Aguenta aí que a gente vai dar um jeito. Tô protegendo o pônei. Acaba a live, eu escondo ele pra ninguém encontrar. Por que eu mostro isso? Porque a resina epóxi, ela é a que tem mais variação. A resina cristal, na maior parte das vezes, ela não muda tanto assim de marca para marca. E aí, justamente por isso que eu mostro esse tipo de informação. E na resina epóxi tem mais variações. A resina poliéster cristal, não. Tem alguns tipos de aditivos na resina cristal, poliéster, só que ela acaba mudando a coloração dela. E aí você começa a ter joias amareladas, joias esbranquiçadas por conta da própria resina. E aí eu particularmente não uso mesmo, porque o objetivo é trabalhar com leite para pegar só a coloração do leite, garantir que aquela joia ela é branquinha exatamente da cor que aquele leite veio, ou, por um exemplo, com cabelo, cordão umbilical e por aí vai, e aí ter uma peça exatamente incolor com o produto dentro, com o cabelinho, o cordão umbilical, o dente lá dentro. Ah, se a pessoa quiser, se a cliente quiser alguma cor, alguma adição de cor, aí a gente entra com cor, mas porque a cliente pediu, não porque a resina está exigindo. Então, por um exemplo, essa peça aqui foi feita de resina transparente. É uma peça já velhinha, já caiu, já quebrou umas pontas aqui, ó. Ela já levou um bom tombo. Tem peça que eu jogo mesmo no chão para testar, atiro da janela, atiro pela escada. Tem vários testes aí. Tem um teste que eu coloquei no YouTube que eu até batia com martelo na joia para mostrar como que a joia quebrava ou não. E aguentou bastante impacto. Quem quiser dar um pulinho lá no YouTube. Tem peças assim, ó, por um exemplo. Então eu trabalhei aqui com resina incolor, com aditivo de cor. Tá vendo? E aí eu coloquei um tom azul para simular o mar, coloquei areia aqui embaixo, tem a concha do mar aqui, ó. E aí tem a garrafinha, né? Com um recadinho dentro, dá pra brincar, ó, gente. Dá pra tirar o papelzinho daqui, é um charme. Super fofo. Dá pra brincar com várias coisas, então, por um exemplo, aqui tem aquelas... filme de câmera fotográfica antiga. Olha só que legal que fez, dá pra ficar um bom efeito. E aqui eu trabalhei com coloração também, então deixei mais amarelo. Coloquei uma base grafite. Tá vendo? Então dá pra brincar um pouco. Peças maiores eu particularmente gosto de colocar um pouquinho mais de cor. Aqui, interação da resina com madeira. Tem um origami aqui em cima também, tem um tsuru aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Deixa mais paradinho. E aí trabalhei com a madeira, a resina, simulando um céu aqui em cima. Tá vendo? Isso é uma série de coisas que dá pra gente fazer com resina. Esse sapato aqui era um sapato de bebê. Um beijo pra Carol, minha linda. Ela ficou com o pé do sapatinho do filho dela e eu fiquei com o outro. Falei, ah, Carol, me dá aí que eu quero o mostruário. E aí ela compartilhou comigo. Ela ficou com um, eu fiquei com o outro. Então, ó, virou duro, tá vendo? Aqui é mais ou menos a mesma função do Papercraft. Era tecido, não é papel. Mas é a mesma ideia do Papercraft. Eu peguei um sapatinho de tecido e coloquei resina. E aí ficou duro. Então essa graça também não dá mais pra tirar o velcro, tá vendo? Porque ficou duro. Aí se eu forçar aqui eu quebro. Mas essa também é um tipo de aplicação. Fica bem bonitinho. Tem outros tipos de aplicação. Então, por um exemplo, eu tenho esse enfeite aqui também no meu ateliê. São orquídeas de verdade que eu passei resina e ficou duro também, ó. Olha só que graça. E o bacana é que é uma flor natural.
Então, esses são vários tipos de aplicações que a gente pode fazer e pode ficar brincando com a resina aí. Dá até para nascer pônei rosa. Qual que é a resina transparente? Toda resina é transparente, Thelma. A principal diferença é justamente se ela tiver algum tipo de aditivo ou não. E aí ela vai amarelar por conta do efeito do sol, das luzes, né? Mas inicialmente toda resina é transparente. Se ela não for transparente, ela tem aditivos. E aí precisa ver aí qual que é o aditivo que tem, qual que é a finalidade, qual que é a função dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma remessa de resina epóxi, só para vocês verem as diferenças. Essa resina, para vocês terem ideia, ela não tem leite. Ela é uma resina transparente. Só que ela ficou nessa coloração de tanta bolha que tem dentro dela. Então ela é uma resina que ela é muito, muito, muito grossa. Adorei as ideias, a Marina comentou, a Ed, trabalhos maravilhosos. Fico contente que vocês tenham gostado. Isso é uma infinidade de coisas que dá para ser feita com a resina. Então, isso que é muito gostoso, né? A gente ter um pouquinho de criatividade, pensar e ver o que a gente pode fazer de diferença. Eu vou apresentar para vocês a parte aqui de trás do meu ateliê um dia e vou mostrar parte a parte para vocês verem que graça. Tem muita coisa legal. E isso é só um pouquinho. É só um pouquinho. Pega o coração de madeira ali, por favor. Eu vou mostrar em cima da mesa aqui. Eu vou mostrar pra você. Recentemente eu mostrei esse pra vocês. Então esse aqui é um trabalho que pode ser usado como quadro ou porta-copo. Então você pode pôr um copo aqui em cima, né? Eu particularmente gosto desse pelo fato de ser formato quadrado, trabalhar como se fosse um quadro. E aí, aqui tem crina de cavalo e eu trabalhei junto com iron wrapping. Então, assim, são técnicas diferentes que a gente vai trabalhando e ajuntando. E isso aqui é criatividade de cada pessoa. Esse aqui foi recentemente que eu fiz. E realmente eu trabalhei com crina de cavalo. Fica bem bacana. Pegou aí? A gente pode, por um exemplo, dar um banho de resina numa peça de madeira. Então, isso aqui é um coração de madeira. E aí você dá um banho de resina nele. Essa resina foi colocada pigmento vermelho. E olha só que legal que fica, tá vendo? A gente consegue trabalhar, consegue deixar com contornos, com formatos. Tem gente que tá trabalhando com tábua, aquelas tábuas de carne, colocam resina lá, dá um banho. Então tem uma infinidade de coisas que dá pra se fazer com resina. Então dá pra fazer muita, muita coisa mesmo. Só precisa de um pouquinho de criatividade. E aí, quem sabe, não trabalha com quadro, com material de criança, por um exemplo, né? Dependendo do pedido da mãe. Coloca aí um cabelo, um cordão umbilical na orgonite. Tem uma parceira minha que tá fazendo isso, tá construindo orgonites agora com matéria de pessoas também. Cabelinho de bebê, cordão umbilical, por que não? Isso que é legal, porque aí cada um vai encontrando o seu diferencial, vai vendo o que gosta de fazer ou não. Bom, bora voltar pra cá, só pra finalizar a live. Então essa resina aqui é uma resina epóxi, transparente, porém ela é tão grossa, mas tão grossa, que isso aqui é tudo bolha. E aí tem tanta bolha que ela ficou dessa cor. Não dá pra ver, talvez aí vocês vejam só a cor branca, mas é uma resina extremamente branca. E aí eu vou falar que a resina que não presta? Não, porque tem gente que se ele tá vendendo, as pessoas compram. E aí se as pessoas compram, será que só eu não me adaptei ou será que um monte de gente não adaptou? E aí tem que ver outras coisas para entender esse fornecedor, entender essa resina em si, para ver qual que é o problema. Às vezes não é o fornecedor, às vezes é a Tassiana que não soube misturar direito. Às vezes é a Tassiana que não soube a proporção exata. E aí ficou desse jeito. Por um exemplo, essas duas aqui são duas marcas de resina epóxi, marcas diferentes, mas sem proteção UV. E aí você vê, essa amarelou muito mais do que essa. E aí vai variar muito, né? O que cada pessoa quer.
Por isso que é muito importante saber e entender qual que é o tipo de matéria de cada pessoa. Essas duas, inclusive daqui tem uma que também é importada, são duas com proteção UV. E aí dá pra ver que apesar da proteção UV, essa aqui ainda tá um pouquinho mais amarelada que essa. Mas essa aqui tem bem mais bolha que essa. Depois eu mando uma foto pra vocês, eu coloco uma foto no meu stories aqui pra vocês compararem. Então isso que é muito importante. É que nem comentaram no chat, mas essa aqui parece mais opaca pra mim. Depende, precisa ver se a pessoa realmente gosta desse tipo de acabamento ou não. Tá, qual que você indica? Então, precisa ver o que cada um quer, qual que é a finalidade de cada um. E aí sim eu posso dar uma indicação com mais certeza do que eu tô falando pra vocês. Só eu indicar porque, fulano gostou, beltrano gostou, fica complicado, né? A gente tem que conhecer o mercado como um todo pra saber o que cada pessoa gosta. A Edi pediu pra mostrar o pingente. Vamos mostrar meu pingente. Essa aqui também é uma peça feita de resina. E ela é feita de wire wrapping também. Então tem uma pedra de resina que eu trabalhei. Dá pra ver a pedra aqui atrás. E aí eu trabalhei com os fios e fui construindo uma árvore. Fica bem legal também, né? Esse modelo aqui fica lindo com leite materno e cabelinho aqui na parte da copa. Fica sensacional. Fica muito, muito bonito. Tem alguns trabalhos que eu faço também, que eu junto quilling com resina, então origami com resina, que eu vim da parte do papel, né? Eu comecei da parte do papel, mas nada impede se tem uma pessoa aí na live que gosta de trabalhar com feltro, que gosta de trabalhar com amigurumi, com, sei lá, tricotim. Por que não, né? Juntar e usar todas as técnicas e construir uma técnica própria de cada pessoa. Isso que é muito legal, gente. Isso que é bacana. Fui eu que fiz, Sabrina. Fui eu que fiz essa árvore. Tem lá no meu site o modelo Árvore da Vida. Tá na coleção das mães. Bom, bora finalizar a live então. Eu vou falar algumas coisas mais aqui só pra finalizar. Amanhã a gente vai continuar essa live. Eu vou fazer 3 joias de leite ao vivo. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês mais sobre a variação da cor da resina junto com o leite materno com o passar do tempo. É um exemplo, a joia ela pode amarelar mais ou menos, escurecer mais ou menos, de acordo com a composição do leite, mas dá para ver um histórico aí bem legal para a gente poder comparar sabendo disso, tá? Vai ficar bem legal. Vou mostrar a caixinha para vocês mostrando a história do bangalô. Lembrando que essa live vai ficar salva até domingo, então para quem entrou depois, para quem não conseguiu acompanhar por inteiro por algum motivo, para quem o bebê começou a chorar, porque eu sei que tem um monte de mamãe aqui acompanhando a gente, eu sei que vocês estão fazendo loucuras para conseguir acompanhar a maratona, então a live vai ficar salva até domingo. Vai tentando organizar o tempo aí, entre uma louça e outra que vocês vão lavando, entre uma comida e outra que vocês vão fazendo. Deixa o celular de canto e vai assistindo a live, tá? Vocês são guerreiras, gente. Então, parabéns pra vocês. Tem um pessoal que mandou mensagem. O celular no mó gambiarra lá na casa, apoiado no sofá, com extensão, pra conseguir carregar o celular, que o bebê que tinha dormido acabou de acordar. Enfim, gente, eu sei que é uma loucura, mas a gente precisa disso, né? Se a gente quer uma vida nova, a gente precisa mudar. A vida nova não vem sem um esforço. Mamãe aqui, muito linda. Dá pra fazer bottoms redondos de resina? Olivia, dá pra você dar um banho no bottom. Então você pode fazer alguma técnica parecida com essa no seu bottom, ó. Eu acho que vai ficar bem legal. Acho que vai ficar muito bonito. E aí você pode encontrar um papel que não reaja com a resina, ou encontrar uma resina que não reaja com o papel, e aí você dá um banho de resina por cima, fica assim, ó, essa camadinha aqui mais levantada. Vai ficar bem bacana.
E aí, tem muita gente que mandou leãozinho. Pediram o link do curso, eu vou deixar aqui na descrição do IGTV. Lembrando que vai ter um grupo exclusivo agora só focado pro curso. Então tem o grupo da maratona, que vai falar só sobre a maratona, e um grupo exclusivo só do WhatsApp, que vai ser um grupo que a gente vai falar só sobre o curso. Vai dar uma condição especial lá, vai dar um preço promocional, vai dar bônus diferenciados, vai ter uma série de coisinhas, uma série de mimos para quem tá acompanhando a gente no decorrer da semana e quer ser aluna. Mas dá um pulinho lá no grupo depois. Bora. E por que leão? Então, quem quer saber dessas brincadeiras, de que cada dia tem um leãozinho, tem um bichinho diferente, hoje foi o dia do leão, entra no grupo exclusivo do Zap, o grupo da maratona. E eu vou mostrar pra vocês sobre a placenta. Deixa eu ver aqui. Pega aquela caixinha ali pra mim, fazendo favor. Deixa eu ver se eu acho um trabalho de placenta. Não, tá aqui, tá aqui. Aqui pra vocês, ó. Essa peça aqui de 2017, ela foi feita com placenta. Dá pra trabalhar assim com placenta também. A gente pode trabalhar, ela vai ficar com uma característica bem parecida com o cordão umbilical em fragmentos, tá? A diferença é que depende da placenta. Se ela for uma placenta desidratada em casa, ela fica bem similar com o cordão umbilical em fragmento, aquele cordão umbilical que a gente deixa em pedacinhos. E se ela for cápsula de placenta, ou seja, a mamãe comprou a placenta, né, as cápsulas por algum motivo, e ela guardou uma ou duas cápsulas, essa característica ela fica um pouquinho mais em pó, né, por conta da própria cápsula, e ela também fica um pouquinho mais marrom. A placenta desidratada em casa, ela tende a ficar um pouco mais escura, com a característica acabamento como se fosse mais queimada, como se fosse um bolo que assou mais, né? Como é que funciona? O segredo da placenta é o jeito que a pessoa vai desidratar. Não dá pra mandar a placenta daqui para qualquer outro lugar do país. É diferente do leite, porque o leite, dependendo de onde ele vem, ele não chega próprio para consumo, eu já falei isso várias vezes, e não tem problema. Por quê? Porque a gente usa o leite como cor, a gente vai usar o leite como pigmento na joia. Então a joia é transparente, a gente coloca o leite e a joia fica branca. Vocês vão ver isso bem amanhã. Mas, o que acontece? O leite, mesmo não próprio para consumo, ele vai continuar branco. Tem um monte de mamãe aí na live, tira um pouquinho de leite, deixa no cantinho e faz o teste, vai vendo passar os dias e vai vendo que ele não muda de cor. E é justamente por isso que a gente consegue trabalhar com o Brasil inteiro, tá? A placenta já não, a placenta ela é rica em sangue, ela é rica em ferro. E aí se você manda pelos correios, isso não vai chegar bom aqui, tá? Corre risco de ter doença, corre risco de pegar bichinho, corre risco de uma série de coisas. Então a placenta ela não pode ser enviada in natura. Ela tem que ser desidratada. E aí a mamãe, a cliente, tem que desidratar um pedacinho da placenta para mandar para fazer a joia. Quem quiser, dá um pulinho lá no meu site que tem toda a forma de explicando as instruções de como desidratar uma placenta para enviar, para preservar. Dá um pulinho lá que vocês veem como funciona direitinho. O curso eu ensino só joia de leite primeiro, justamente pra gente focar em quê? Em aprender, entender tudo isso que eu mostrei hoje pra vocês, a parte putrefação, ela dura poucas horas. Eu não quis falar. Eu tentei ser educada e delicada, mas já que falaram no chat, então a gente fala pra todo mundo. Ela não fica boa, gente, ela dá ruim, ela não dura muito tempo, é que nem um pedaço de carne. A placenta ela é bem parecida com o fígado. Então se você deixa o fígado fora da geladeira, um pedaço de carne fora da geladeira, não fica tão bom por muito tempo. A mesma coisa com a placenta. Então a placenta precisa realmente desidratar. Não dá bom enviar a placenta, a menos que você esteja numa região bacana, né? Por um exemplo, São Paulo capital. A live de hoje está maravilhosa, que bom. Se você está numa região que tem mais movimentações, que tem mais mamães, que tem mais pedido, o que você pode fazer? Receber esse material de pessoas próximas. Então a pessoa ela vai sair da casa dela, vai levar 1 ou 2 horas no máximo de carro até sua casa, vai entregar a placenta na sua mão e aí nesse exato momento você já vai pegar essa placenta e vai desidratar.
Não dá para deixar a placenta por muito tempo em algum lugar, por conta do sangue, por conta de ser um tecido, de ser carne e tudo mais. Então é diferente. O cordão umbilical, ele é diferente. Por quê? Porque ele seca o sangue dele. Então ele fica realmente como se fosse só um pedacinho de pele. Tem gente que não gosta de preservar cordão, tem gente que gosta, mas a principal diferença da placenta para o cordão umbilical é basicamente isso. A placenta é mais rica em sangue. Aí a Sade, por um exemplo, a enfermeira obstetra, sabe explicar isso melhor do que eu. Me ajuda, Sade. E o cordão umbilical ele já desidrata, ele já seca, como se fosse um pedacinho de pele, um pedacinho de casquinha. O que vai acontecer no curso? Eu vou ensinar só joia de leite, justamente como eu expliquei. Pra quê? Pra que a gente entende que todo mundo que tá aqui, até quem tem conhecimento de joia e quem não tem conhecimento de joia, vai entrar com o mesmo grau de instrução, mesmo grau de conhecimento. E aí, na primeira parte do curso, que é o curso Transforme Leite Materno em Joia, a gente vai ensinar só a parte do leite. Pra quê? Pra pessoa entender como funcionam essas proporções, pra pessoa conhecer as resinas, para ela ver como funciona o acabamento, para ela ter prática em dar o acabamento. Então, como eu falei hoje, essa peça aqui ficou opaca, né? Que nem falaram. Então, a peça ficou opaca porque não deu acabamento legal. Não era de cliente, o foco era mostrar na live, achei que fosse passar despercebida e me pegaram no pulo. Mas, então o que acontece? Se até eu, que já tenho 4 anos de prática, consigo fazer uma peça e não fica com acabamento tão legal, imagina uma joia feita por uma pessoa que nunca teve contato com isso. Então tem sim, não precisa de prática manual para fazer o curso, porém é uma coisa que você vai adquirir conforme o tempo durante o curso. Então por isso que é muito importante. E aí tem material que não tem reposição e a gente vai entrar num próximo curso que é o ano que vem. Eu vou fazer um curso só focado para outros materiais, para quem tem o conhecimento já da joia de leite, para quem já tem prática em dar o acabamento, para quem já entende de resina. Tem muita coisa nessa live que eu falei hoje, que tem gente que já trabalha com joia de leite, que tem gente que já trabalha com orgonite, com biojoias, com enfeites decorativos e não sabia. Então, por isso que é muito importante fazer o curso também. Para quê? Para ter todo esse conhecimento total, para entender sobre resina e entender sobre joia de leite. E aí, ano que vem, a gente vai entrar com curso sobre outros materiais, e aí engloba placenta, cabelo, cordão umbilical, dentes, cinzas, pelos de animais e por aí vai. Então vai ser um próximo curso. Para quem entrar no curso esse ano e for fazer o próximo curso, Bisma, posso contar agora? É um bom momento? Vamos ver se ele libera. A gente passou hoje o dia inteiro falando sobre isso. Mas para quem entrar no curso agora e for fazer o próximo curso, vai ter uma condição mega ultra master especial. Vai ter um bom desconto. Quase falando palavrão aqui agora, mas vai ter um bom desconto. Então, para justamente incentivar as pessoas a ter todo esse conhecimento. Eu não quero que ninguém que faça o meu curso tenha o risco de preservar um material e perder o material da cliente porque errou proporção. Faz um favor para mim? Tem uma peça colorida ali em cima da mesa, não tem? Eu vou mostrar para vocês o que é errar proporção. É tipo uma torre Eiffel. Um perfume. Esse aqui? Isso. Nossa, vocês já ouviram, né? Não foi programado. Ó, isso aqui é uma peça teste, isso aqui é errar proporção. Vocês imaginam se isso aqui fosse material de cliente? Então, isso aqui é errar proporção. É isso aqui que eu quero mostrar pra vocês e evitar que vocês façam com material de cliente. Agora, vocês imaginam se aqui dentro tivesse o dente de uma criança, o primeiro dente da criança que caiu. Se aqui dentro tivesse o cordão umbilical do bebê. Não tem como arrumar, gente, não tem como tirar isso daqui de dentro. Ó, quebrei. Como é que eu faço para tirar alguma coisa daqui de dentro? E é exatamente por isso que o curso começa só com joia de leite. O curso vai durar quanto tempo? Gente, estou gostando dessas perguntas. Ele vai durar... Ele tem acho que umas 2h30, 3 horas... Não, 4 horas. Tem 4 horas o curso. Ele é dividido em 5 módulos. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso mais pra frente.
Mas vocês já viram que em 1h30 a quantidade de informação que eu passei, o curso não é diferente. Então, se eu passei tanta informação para vocês em 1h30, vocês imaginam o que eu passo nessas horas. A Tassiana é meio maluca. A Tassiana é meio acelerada, então ela vai direto no ponto. Inclusive, esse foi um dos comentários e dos feedbacks positivos das minhas alunas da primeira turma, que eu vou direto no ponto, não tem enrolação, não tem mimimi. Tem a introdução sobre resina, mas vai direto ao ponto, sem enrolação nenhuma. Pá, foi lá, fez o que tinha que fazer e ponto final. Inclusive, teve algumas alunas, quase 40% das alunas conseguiram fazer a joia de leite na primeira tentativa. Então, na primeira tentativa, ela já conseguiu fazer a joia de leite. Inclusive, pessoas que nunca tinham mexido com artesanato. Então, tá muito, muito bacana mesmo. Eu fiquei muito contente de saber sobre isso. Bora voltar pra live. Por que eu escolhi leão hoje, gente? Porque o leão, ele é o rei da selva. Ele é a pessoa que manda na coisa toda. Ele é o bam da selva. E isso é o que a gente precisa ser no nosso negócio. A gente precisa ser as rainhas, as leoas do nosso negócio. A gente precisa dominar a resina, a gente precisa dominar a nossa matéria-prima para ser boa, para entender qual é o nosso diferencial, para não ser enrolada pela cliente, para não ser enrolada pelo fornecedor, para não ser enrolada por concorrência, para que não tenha um concorrente que fale alguma coisa e você fique à mercê, para que você não saiba se proteger. Se muitas vezes, o que vai acontecer? Se você não tem conhecimento do seu negócio e a pessoa fala assim, amarelou, mas se você não sabe que você trocou a sua resina e pegou um fornecedor que tem uma resina que amarela mais, como é que você sabe se realmente é por conta da cliente ou não? Resina reage com produtos químicos, né? A gente fala no geral, não toma banho com a joia, evita tomar banho, evita produto químico, porque não tem como a gente chegar e falar assim, olha, eu testei produtos da Boticário e o perfume Elysée não amarela a joia, mas o óleo de amêndoas amarela, tá? Então não usa óleo de amêndoas, mas pode usar o perfume Elysée. Gente, imagina só, aí vai vir a cliente e falar assim, mas eu só uso Natura. E Natura, você não testou? Mas eu uso um perfume importado e o perfume não sei das quantas. Então assim, não tem como a gente chegar num produto. Você vai tomar banho, você usa shampoo, você usa condicionador, e aí tudo produto químico. E aí, então tá, ceramidas pode lavar a cabeça, mas o Novex não pode. Não tem condições. Então a gente generaliza tudo e fala, evita produto químico. Porém, por um exemplo, a Cândida amarela uma peça. E aí? Entendeu? Mas você sabe, você como fornecedora de joia, você como artesã sabe se aquela peça amarelou justamente por conta de uma cândida, por um exemplo. Se amarelou porque ela deixou tomando sol demais. Se amarelou por algum motivo. Se amarelou porque caiu um produto. Ela reage de uma forma. Então, por mais que a gente fale que uma peça amarela por causa da marca do fornecedor, ela também pode amarelar por mau uso. E aí, como que você sabe disso? Testando, conhecendo, tendo técnica, tendo informação. E é justamente sobre isso que a gente entra. Tem peças que podem se trincar sozinhas. Tem peças que se trincar foi porque caiu. E como é que você sabe qual trinca é qual trinca? Cândida, como assim? Cloro. Sabe aquele produto que a gente usa para limpar o chão? Então, ele amarela a peça. Às vezes se cai uma gotinha, pode causar alguma diferença. Porém, tem algumas situações, tem uma série de informações e isso daí a gente entra também conversando com as alunas, explicando uma série de coisas para vocês entenderem quando pode ter sido mau uso, quando não pode. Quando cai o celular no chão, às vezes quebra, às vezes não quebra. Mesma coisa com a joia. E aí, às vezes tem reclamações que você leva para um técnico, o técnico olha e fala assim, isso aí é mau uso. Não, isso aí realmente é do fornecedor, a gente vai arrumar. Qual que é a diferença? Ele sabe qual uma série de problemas que pode ser mau uso e uma série de problemas que não é. E a mesma coisa a gente como fornecedora. Atenção na doença. Não. Bom, então,
Na realidade, a gente escolheu o leãozinho justamente porque a gente tem que ser as rainhas, as leoas das joias de leite. A gente tem que conhecer muito sobre esse mercado e o curso vem justamente com esse objetivo, tá? Vou deixar... É algo simples, gente, não é algo complicado. Não fiquem com receio porque, é tóxica, pega fogo, não pega fogo. Não, é normal como qualquer outra coisa. Tem um monte de produto na casa de vocês que também pega fogo, que também é inflamável, que também é tóxico. Acetona, a cândida. É uma série de produtos que vocês têm, mesmo com filho, mesmo com bichinho. E a mesma coisa com isso. Bom, e aí a última coisa que eu vou falar pra vocês, essa live vai ficar disponível lá. Eu vou deixar o link dos dois grupos, o grupo do Zap da maratona e o grupo do Zap do curso. Para quem quer fazer o curso, fica a sugestão de vocês ficarem nos dois cursos, nos dois grupos. Tassi, mas vai ter dois grupos para eu entrar, eu não tenho tempo, é difícil acompanhar, é complicado. Então, mas é mais uma forma que a gente conseguiu encontrar para organizar a vida de vocês. Então vocês sabem que um grupo está falando só sobre maratona e um grupo para quem quiser fazer o curso. Mais uma vez, o que eu falei? Que a maratona é totalmente online e gratuita e que eu não tenho o objetivo de vender o curso. Então, para quem não quiser, não entra nesse grupo. Eu não vou ficar colocando informações de vendas no grupo da maratona. Agora, quem quer o curso, quem tem interesse no curso, entra no segundo grupo e aí vocês conseguem entender. Tá, você está falando da maratona. Tá, você está falando do curso. E aí vocês conseguem administrar. É uma semaninha só, gente. Então, é só um pouquinho. A gente não vai ficar entupindo vocês de mensagem aí nesse período. Amanhã, às 7 horas da noite, a gente vai começar de novo. Dar continuidade nessa live. Vou fazer 3 joias de leite ao vivo. Vou entrar com a resina, vou entrar com leite. Vou fazer tudo junto. Tá? Um monte de mamãe ansiosa por esse momento. E aí, lembrando que 5 minutinhos antes a live começa. Tem dúvidas? Pode mandar nesse momento, tá? E os grupos a gente tá abrindo agora mais ou menos 1 horinha por dia para vocês mandarem as dúvidas de vocês por lá. E pode mandar inbox também à vontade. Sabrina, o curso, ele tem umas 4 horas de duração seguidas. Ele é online e vai ser gerenciado lá pela plataforma da Hotmart. Então você vai poder ver da onde você quiser. Inclusive eu já tive alunas até de fora do país da última vez. E você vai ver na medida que você conseguir administrar o seu tempo. Então tem gente que prefere ver de manhã, tem gente que prefere ver de noite, tem gente que vai ver só de final de semana. Então assim, quanto tempo vai fazer o curso, eu não sei, tá? Eu sei, Sabrina, uma joia é sua. Tem razão, eu sei, amanhã a gente faz. Eu tava pensando nisso, eu falei, caramba, a Sabrina tá acompanhando todas as lives. Tá de parabéns, espero que esteja ajudando e imagino a sua ansiedade. Um super beijo pra vocês, uma ótima boa noite e eu vejo vocês amanhã às 7 horas da noite de novo, tá? Quem gostou, manda coração aí pra mim que eu quero ver esses coração subindo. It takes a little while to figure me out. I like my coffee with 2 sugars in it. High heels and my jewelry dripping.